um bom dia e um bom restante de mês de setembro. Hoje é que dia mesmo? 11. O mês de setembro já está indo. O ano de 2022 já está indo. Você está percebendo que está passando cada vez mais rápido de verdade? É muito interessante isso. A profecia de Jesus Cristo se cumprindo. Quem aqui ainda não participou do Face a Face? Quem nunca participou? Olha, vale a pena você participar. A primeira vez que eu participei, eu fui como participante, eu já fui muitas vezes como ministrante. Como participante eu fui 3 vezes. A primeira vez foi por absoluta obrigação. Eu fui porque na igreja que eu cheguei para trabalhar, em 2003, aqui em Campo Grande, eu ouvi a seguinte palavra: você só vai poder pregar e fazer visitas depois que você passar pelo encontro com Deus. E eu pensei, será que esse é um outro Deus? Porque eu só posso agora continuar pregando e fazendo visita depois que eu passar pelo tal do encontro com Deus, e eu já tive um encontro com Deus, e eu confesso que eu fiquei meio indignado, mas graças à bondade de Deus eu sempre fui obediente. Então, me restringi a ficar na minha casa, sem visitar ninguém, sem pregar por 6 meses, esperando chegar o tal do encontro com Deus. Só saía de casa para dar aula no seminário sul-americano, que já aconteceu por alguns anos aqui em Campo Grande. E quando chegou então, finalmente, o fatídico mês de julho, fui para o tal do encontro com Deus, debaixo de uma recomendação muito amável do meu então pastor, dizendo assim: olha, você está indo para esse lugar como encontrista, porque lá tem encontrista e tem encontreiro. Encontreiro é o povo que já está jejuando pelo 2º dia, que vai orar por 10 ou 12 dias seguidos aqui, às 10 da noite, às 9 da noite, para ir servir as pessoas que vão como encontristas. Então o pastor muito amavelmente me disse: você está proibido de colocar a mão sobre qualquer pessoa, de falar que Deus mandou falar para qualquer pessoa, de fazer qualquer coisa, você vai para aquele lugar estritamente para receber. Eu falei: louvado seja Deus. Fui, como eu já disse, indignado para o lugar, e a primeira palavra que eu ouvi é: agora você está em Peniel, lugar de estar face a face com Deus. Aqui você não vai jogar futebol, não vai tomar tereré, não pode conversar com ninguém a não ser com Deus. Falei: puxa, já comecei a gostar. Não precisa conversar com ninguém, só com Deus. Você também não precisa lavar o prato na hora da refeição. Você vai ter café da manhã, almoço, janta, lanche. Pode repetir quantas vezes quiser. Se você quiser uma água, você levanta a mão. Se você quiser um café, você faz assim, se estiver com sono. Se quiser o banheiro, você balança a mão que alguém vai conduzir você. Eu falei: meu Deus, por que não falaram que era assim? E começou o tal do encontro com Deus. Foi maravilhoso. 2 pregações de manhã, 2 pregações à tarde, 2 pregações à noite. Palavra de Deus em alta escala. Maravilhoso lugar. Até que, numa das ministrações que fala sobre libertação, e nós estamos sempre precisando, né, de algum tipo de libertação, alguns mais, outros menos, e de repente o pregador estava ministrando e uau! Quem assustou? Seu coração tá bom, assustou e não morreu? Alguém deu um grito muito alto, e um rapaz ficou endemoniado. O moço ficou endemoniado, e o palestrante foi expulsar o demônio não saiu. Os ministrantes foram expulsar o demônio não saiu. Chamaram o pastor, e o pastor foi expulsar o demônio não saiu. E aí o palestrante chegou em mim e disse assim: Luquinha, vai lá. Eu falei: não posso. O pastor disse que eu não posso orar, não posso colocar a mão na cabeça de ninguém, não posso fazer nada, só receber. Não, vai lá, o pastor que mandou. Não vou. O pastor que disse que eu não podia para ir, só se o pastor vier e disser que eu posso. O pastor chegou em mim com aquela cara de maracujá, sabe? Quando o maracujá está murcho e seco. Chegou em mim e falou assim: vai lá, expulsa o demônio lá. E eu cheguei no moço que estava endemoniado e falei: saia dele, no nome de Jesus. E o demônio saiu.
Eu tenho que confessar, irmãos, que eu fiquei numa alegria. Não só pelo demônio ter saído, mas para o pastor ter que vir até mim e falar, vai dar. Vaidade, né, irmãos? Vaidade. Mas o encontro com Deus é um lugar glorioso, maravilhoso. Diante de Deus, eu fui por absoluta obrigação. Fui muito abençoado. Pela graça e pela misericórdia de Deus, não precisei de nenhum tipo de tratamento naquelas ministrações. Mas só de estar ali vendo Deus operar, só de estar ali ouvindo pregação, a alma já melhora um pouco mais. E a facilidade para expulsar demônio está numa experiência que eu tive. Que experiência? A primeira vez que eu expulsei um demônio, eu cheguei numa casa onde vários irmãos estavam lidando com uma jovem que Deus tinha usado a minha vida para levar para a igreja onde eu participava, junto com a família toda. E essa moça ficava possuída pelo demônio, arranhava o piso com as unhas, e os irmãos diziam que aquilo era psicológico. Eu não tinha experiência com Deus, eu não tinha visto ninguém nunca expulsar um demônio, a não ser lido na Bíblia, Jesus mandando os demônios saírem. E eu cheguei naquela situação, naquela ocasião, naquela casa, com aquele short da década de 90 que os jogadores usavam, quem se lembra? O short de hoje dá para fazer 4 daquele. E camiseta regata, couro, osso e músculo, 63 quilos. E mais uma porção de complexo, mas jejuando 4 vezes por semana, lendo a Bíblia umas 2 horas e orando mais umas 3 horas. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Jejuando quantas vezes por semana? 4. Lendo a Bíblia quanto tempo? Pelo menos 2 horas. E orando quanto tempo por dia? 3 horas. Ou seja, buscando a Deus. Novo convertido, sem muita experiência, sem muito conhecimento, mas buscando Deus com toda a força, de todo o coração, com tudo que eu podia. E quando eu estou a uns 30 metros da casa do pastor Davi, lá em Três Lagoas, eu ouvi os irmãos: sai dela, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela voz poderosa. Mas o Satanás não está nem aí, irmãos, para a altura da voz, para o tom da voz, se a voz é grossa, se a voz é fina. Não é por isso que ele sai. Mas eu não sabia, né? Então eu cheguei ali, os irmãos muito bem vestidos, nas vestes da santidade, e a moça já estava há 2 semanas naquela casa, possessa. Quando eu cheguei, o demônio falou assim: chegou o Todo-Poderoso, olha as canelas dele. Eu peso quase 90 quilos hoje e minhas canelas ainda são finas. Você imagina com 63 quilos. O cão foi no meu maior complexo, as canelas finas. E eu então virei para a moça que estava lá com o demônio e disse: saia dela em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu? O demônio saiu. Você já ouviu ou já leu uma passagem que Jesus disse: essa casta não sai senão por meio de jejum e oração? Quem já ouviu isso? É isso aí, irmãos. Não mudou. Para ter autoridade sobre o poder espiritual da maldade, precisa ter vida de jejum e oração. E também é lógico, leitura da palavra, porque é a palavra que vai nos limpando. É o que nós ministramos na terça-feira. E aí, diante daquela saída do demônio que estava na moça, que chamava-se Márcia, os irmãos disseram entre eles: o demônio saiu porque ele está com um demônio maior, ele está com Beelzebu. Você imagina um novo convertido ouvindo que está com Beelzebu? Eu sentei numa muretinha, coloquei a cabeça no meio dos joelhos e chorei desesperadamente. Dali a pouco acontece um barulho, plum, uma irmã caiu, e o esposo dela, um dos homens que eu mais admiro de ver Deus usando a vida dele, disse assim: fulana foi arrebatada, daqui a pouco ela volta e Deus vai falar conosco. E eu, irmãos, luterano é um católico sem imagem, novo convertido, não estava entendendo nada. Dali a pouco a esposa do presbítero levanta que nem caiu, e Deus usou a irmã para falar com todo mundo que estava ali, corrigindo amorosamente, um por um. E o que ficou gravado na minha cabeça: o demônio que estava nela
estava quase para ir embora, porque não suportava mais ouvir a voz de vocês. Já estava cansado de ouvir sai, 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 sai. Mas ele não saiu antes, porque vocês estavam disputando quem tinha mais poder, quem tinha mais unção. Quem está me entendendo? O demônio tem que sair, não apenas ou por causa do meu jejum, da minha oração, da minha santidade. O demônio tem que sair por causa do poder e da autoridade que há no nome. Agora, quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu busco a Deus, para Deus transformar a minha vida, então eu passo a ter convicção. O ódio, o medo, as travas da alma vão saindo. E aí então, quando a minha voz dá uma ordem e eu estou em Cristo, na dependência de Cristo, só tem uma opção para o demônio: qual? Sair. Por isso que quando alguém fica endemoniado, não adianta meia dúzia ficar gritando sai, 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 não adianta rezar, fazer a oração do desespero, tem que dar uma ordem. A ordem é: saia, saia no nome de Jesus. E se o cristão não ora, não jejua, não lê Bíblia, não se renova, ele não tem poder para exercer autoridade. Mas Jesus disse uma palavra para você e para mim: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em todo o poder da maldade, sem sofrer nenhum dano. Mas não basta ouvir o que a palavra ensina, o que Jesus diz, é preciso viver, é preciso praticar. O poder e a autoridade vêm da prática, mesmo que você não entenda. Se você está buscando, aquilo que está escrito pode acontecer através da sua vida de um modo inusitado. Quem está me entendendo? Depois disso, a única vez, até de pai de santo e mais de um, que eu mandei o demônio sair, foi numa ocasião em Araçatuba, onde o moço foi 4 da manhã na favela onde eu morava. Para entrar naquela favela naquele horário, ou era drogado, traficante, policial, ou alguém que não tivesse informação do perigo do lugar. E o moço me chamou para ir até a casa do pai dele, porque várias pessoas já tinham passado para expulsar o demônio e ninguém conseguiu expulsar. Então ele foi chamar o Luquinha. E naqueles dias eu estava com um namoro desses, namoro de cego. Quem conhece namoro de cego? O namoro de cego é aquele que a gente não enxerga o namorado e a namorada, a gente tem que apalpar. E apalpar não é para namoro, apalpar é para casamento. Então, não estava assim muito exagerado, mas eu estava no namoro de tocar. Durou uns 15 dias esse namoro, mas aconteceu. Quando o moço falou: vamos lá que meu pai está endemoniado, o que veio na minha mente? Estou sujo, estou lascado. E no caminho para lá eu fui orando, eu fui falando com Deus. E chegando na casa, o pai estava bem, não estava mais endemoniado. Mas como Deus não é crente, não é evangélico, não é católico, não é espírita, Deus é Deus, ao contrário de toda acusação que eu estava por estar fazendo o que não devia fazer como filho, o Espírito Santo disse assim: o demônio está aí. Eu achei que Deus tivesse me deixado, mas Deus não me deixou. Deus não nos abandona, irmãos. Nós é que nos distanciamos dele por causa da dúvida, porque quem duvida não recebe nada de Deus. E uma das coisas que faz com que nós tenhamos dúvida é saber que estamos fora da vontade de Deus, e a outra é não liberar perdão, ficar com a alma trancada por causa de outra pessoa. E no meu caso, é porque eu estava apalpando outra pessoa. Chegando então naquela situação, o demônio está aí. Quando eu me reportei para aquele senhor, ele deu um grito parecido com aquele que eu fiz agora há pouco, veio com a faca de serra para cima de mim, mas não conseguia me atingir. E eu mandei o demônio sair 3 vezes, e o demônio não saiu, e eu achei que fosse porque eu estava apalpando a moça lá. Mas ninguém é especialista em expulsar demônio. Diga aí para o seu vizinho: ninguém é especialista. A experiência não te dá poder, o que te dá poder é a confiança no nome de Jesus. Então, eu precisei perguntar para o Espírito Santo. Eu já pedi perdão, o Senhor já me perdoou,
Por que o demônio não está saindo? Qual que é o problema? O Espírito de Deus disse assim: o problema é que a mulher fala para o marido e o marido fala para a mulher: a sua casa é o inferno, que o demônio te carregue. Então diga para a esposa ir para o quarto orar, dizendo que libera perdão para o marido, que o demônio vai sair dele. Dona fulana, a senhora poderia ir para o seu quarto fazer uma oração dizendo a Deus que a senhora se arrepende do que falou, que a senhora perdoa o seu marido, a senhora quer que Deus te perdoe? A mulher saiu da cozinha e o demônio saiu de quem? Saiu do marido. O que eu estou dizendo aqui para você com isso? Irmãos, irmãs, a vida cristã é a melhor oportunidade e a maior oportunidade que um ser humano pode ter para viver na terra, independente da circunstância, vida e vida em abundância. Mas aquilo que você e eu conhecemos da palavra, nós precisamos colocar em prática. E a nossa prática de vida cristã não deve se fundamentar no ego, não deve se fundamentar na vaidade. A experiência nos leva a ter uma fé aprovada, mas a nossa fé nunca deve se fundamentar na experiência, mas no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Naquele dia eu aprendi duas coisas. Primeira, que faz diferença é a convicção. Se você tiver qualquer receio, qualquer acusação, você já não consegue exercer a autoridade, porque o diabo e seus demônios são seres espirituais. Eles sabem também o que nós fazemos e a forma como nós estamos falando. Segundo, quando você não souber resolver qualquer coisa, principalmente relacionado com a obra de Deus, tem Deus morando dentro de você. Quem é que mora dentro de você? O Espírito Santo. Pode perguntar que Ele vai responder, porque Ele quer usar a sua vida de modo assombrosamente maravilhoso, para que o Pai seja glorificado e as obras que Jesus começou continuem através da sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tenha de caminhada cristã, o que você precisa é estar vivendo o primeiro amor. Se você estiver vivendo o primeiro amor, Deus vai usar a sua vida para operar coisas que você não consegue entender, mas que vão trazer grande alegria para o seu coração e grande benefício para a vida das pessoas. Amém? Faça a sua inscrição enquanto dá tempo e vamos para o Aviva Face a Face, o lugar de ter um poderoso encontro com Deus. Abra sua Bíblia agora junto comigo no livro de Gênesis, o livro do início, o livro das origens, revelação que o nosso Pai deu para Moisés. Gênesis capítulo 25, versículo 8, continuando a falar sobre nosso Pai é trabalhador, e hoje debaixo do tema Abraão, benefícios de esperar em Deus. Abraão, benefícios de esperar em Deus. Gênesis capítulo 25, versículo 8 diz assim: depois Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso e repleto de bons anos, e foi reunido aos seus antepassados. Se você puder concordar, feche os teus olhos. Pai, obrigado porque está escrito que bondade e misericórdia nos seguirão por todos os dias das nossas vidas, porque nós reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor, nós reconhecemos que o Senhor é aquele que cuida de nós, nós reconhecemos que o Senhor é quem vela pelas nossas vidas. Obrigado, Criador dos céus e da terra, porque o Senhor não precisa dormir, não precisa descansar. Bendito seja o teu santo nome, porque enquanto nós deitamos para dormir e descansar, o Senhor continua trabalhando para que as nossas vidas alcancem o centro da tua vontade. Obrigado, bendito Criador dos céus e da terra, porque para o Senhor não há impossíveis. Obrigado porque o Senhor não muda, jamais mudará. O Senhor é o mesmo ontem, hoje
e o será para todo sempre. Obrigado por esta manhã, Pai, na Tua presença. Obrigado porque muitos de nós aqui têm vencido essa gripe estranha, forte, que tem acometido tantas famílias. Obrigado porque o Senhor tem restaurado as nossas forças. Obrigado porque nós podemos contar com o Senhor também, sim, para vencer uma gripe, uma fraqueza, uma dificuldade. Obrigado porque o Senhor é Pai. O Senhor quer participar de todos os momentos das nossas vidas. Obrigado porque o Senhor, sendo Pai, ainda assim é o Deus Todo-Poderoso, dono de todo ouro, de toda prata, o bendito Criador dos céus e da terra. Paizinho querido, traga uma quietude plena para os nossos corações e nos ajude a compreender, Deus, a palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã, e que esta palavra, Pai, permeie as nossas vidas de modo que cada segundo da nossa existência seja de fato e de verdade tomado pelo Teu poder, permeado pela Tua glória, a fim de que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o bom perfume de Cristo seja manifestado nesses dias onde o mau cheiro da terra tem subido às Tuas narinas, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Deus Todo-Poderoso, cuide das nossas crianças que estão no ministério infantil, dos filhos que ficaram em casa, dos nossos pais onde eles estiverem. Ó Pai, dá-nos esta convicção absoluta de que o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom e o Senhor é bom. Nós oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e quem concorda com a minha oração, diga amém. Pois bem, 175 anos, finalmente o patriarca expirou, morreu numa velhice feliz. Para me ajudar a aguçar os seus sentidos neuronais, pergunta para o seu vizinho: você vê muito velhinho feliz por aí? Eu pelo menos não. E se tem alguém que eu gosto de observar, é o ser humano, independente da idade. E eu sempre digo para minha esposa: olha lá, Marcinha, não deve ser crente, porque o velho crente, ele não tem cara de maracujá seco, pode estar todo enrugado, mas geralmente há uma felicidade no seu rosto, principalmente quando ele vê que o tempo do chamado se aproxima. Pela lógica, quanto mais idade nós temos, mais perto de ver a face de Deus nós estamos. E aquele que é velho e continua crente no primeiro amor, não é crente velho, porque crente velho é uma desgraça, cheira a mofo, atrapalha a fé dos outros, diz para as pessoas assim: você está assim porque você está no primeiro amor, um dia você vai ficar que nem eu. Que Deus te livre, que Deus me livre, que Deus nos livre. Mas geralmente o velho que deixou de ser crente, ou que nunca foi, tem um semblante estampado de mágoas, de ódios, de medos, de frustrações, de coisas não resolvidas, de pessoas ainda vivas, mas enterradas no seu interior. Quem concorda comigo, dá um sinal, por favor. A pessoa mais enrugada que eu conheço tem 73 anos. Quem quer dar uma dica de quem é? Quem quer chutar? É a dona Naná. É impressionante a dona Naná. Vai na casa dela o dia que você estiver desanimado. Quero ver se você vai sair de lá do mesmo jeito. É uma figura, fala mais do que não sei o que, mas existe um ditado popular na nossa nação que diz que depois de certa idade, o ser humano chega na idade do condor. Quem conhece o condor? É um urubu asiático. Aí esse condor aqui não é o faxineiro, é condor aqui, condor ali, condor acolá. E é muito interessante constatar que a maior parte das pessoas que vivem em idade avançada, de fato, como eu acabei de falar antes, nem sempre expressam grande felicidade. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo, ou quem sabe já falou: se for para viver muito,
e dar trabalho para os outros, eu não quero viver muito não. Você já ouviu alguém falar? Quem já ouviu? É isso aí. A dona Naná já não tem esse problema. Ela diz: eu quero viver até os 120, sem caducar. Dando trabalho, não dando trabalho, eu quero chegar nos 120. Mas quanta gente nós já ouvimos falar: só quero viver muito tempo se eu não for dar trabalho para os outros. Só quero viver muito se for com saúde. Abraão é uma prova de que mesmo na velhice, há abundância de vida quando nós aprendemos a esperar em Deus. Abraão é uma prova de que mesmo na velhice, há abundância de vida quando aprendemos a esperar em Deus. O texto sagrado que lemos afirma que Abraão morreu numa velhice feliz. E seus bons anos de vida só chegaram depois dos 100 anos. E no tempo que Abraão vivera, já havia Deus sentenciado que a vida humana não passaria dos 120 anos. E de lá para cá ela vem de fato diminuindo. Agora, com todo o avanço biotecnológico, está se fazendo o ser humano viver um pouco mais. Mas mais de 120 você não encontra praticamente ninguém. Abraão viveu uma velhice feliz, porque ele foi pai do filho que Deus disse que daria para ele com quantos anos mesmo? Quem se lembra? Falamos domingo passado, quem se lembra? Ele foi pai a primeira vez com 86, mas não era o filho que Deus havia prometido. Com 86 foi ele que deu um jeito com a força do braço, e a encrenca está aí até hoje, não é? Mas ele foi pai, conforme promessa de Deus, do filho que Deus daria para ele através da sua esposa Sara, com 100 anos de idade. Por isso eu digo que a vida do Abraão ficou boa depois dos 100. Diga para o seu vizinho: há esperança para você. Nós não vivemos tanto quanto Abraão, então deveríamos aprender, conforme falamos domingo passado, que o bom é obedecer Deus logo, bom é obedecer Deus hoje, porque tudo que Deus precisa é que nós andemos na presença dEle, porque o filho de Abraão só veio quando a maturidade chegou. Deus disse para ele com 99 anos: rapaz, para de aprontar, para de errar, lembre que você está comigo agora, seja perfeito e ande na minha presença. Finalmente então veio o filho da promessa. Mas eu preciso lembrar mais uma vez, a vida de Abraão começou a melhorar com quantos anos mesmo? Com 75. Ela começou a melhorar quando Deus o chamou, com 75, mas ela ficou boa aos 100 anos, porque finalmente ele usufruiu da realização do seu grande sonho, que era ser pai. Abraão não foi chamado para ser um simples pai. Quando Deus prometeu que ia realizar o seu desejo, não era apenas para que ele fosse pai, mas Abraão seria pai de uma nação numerosa, que aprenderia com ele a andar na presença de Deus. Abraão precisava estar pronto quando chegasse o Isaque, porque através de Abraão, Isaque aprenderia como andar na presença de Deus. E a prova que ele aprendeu é que dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, qual foi o único que teve só uma esposa? Isaque, aquele que andou por pelo menos 75 anos com seu pai. Abraão não seria apenas pai, ele seria pai de uma numerosa nação, que aprenderia com ele a andar na presença de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 18.
Gênesis 18, 18. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Porquanto eu o escolhi, para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes, acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que lhe tem prometido. Então veja bem, olhe para cá. Deus escolheu o velho frustrado para enchê-lo de esperança, realizar o seu sonho, mas acima de tudo, prepará-lo para que ele preparasse os que viriam depois dele. O tempo de preparo não foi simplesmente para mostrar que Deus faz quando quer, porque tudo que Deus faz é com um propósito. E se tem uma coisa que Deus não tem, é o capricho que nós temos, de muitas vezes, sabendo que podemos fazer algo para alguém, não fazemos apenas por gosto pessoal, ou por dó do que vamos gastar para fazer, porque qualquer coisa que você vai fazer para alguém tem um custo, sim ou não? No mínimo custa o que nós temos de mais caro, e o que você e eu temos de mais caro é o tempo, porque o tempo é que determina a nossa vida. Deus não faz agora ou só faz daqui a um tempo por capricho, é que Deus tem propósito em tudo que faz, e assim deveria ser a nossa vida. Então Deus preparou Abraão para que através dele todas as nações da terra fossem abençoadas. Diga para o seu vizinho, entendendo ou não entendendo, querendo ou não querendo, Deus te abençoa através da bênção de Abraão. Por que é assim? Porque Deus disse, ponto. Por isso que vida com Deus é por fé e não por mera explicação. Eu o escolhi para que instrua os seus filhos e todos os seus descendentes acerca de se conservarem no caminho do Senhor. Meu irmão e minha irmã, nenhum de nós que fomos chamados vivemos só para nós. Deus permite sim que nós realizemos nossos sonhos e desejos. Tanto é que Abraão não teve só um filho imediatamente, ele teve 8. Quem sabia aqui que Abraão teve 8 filhos? Algumas pessoas. O Ismael antes do Isaac, o Isaac, e daqui a pouco nós vamos ver os outros. Geralmente, irmãos, para provar para você que nós somos abençoados através da bênção do Abraão, quando pessoas falam sobre conduta moral correta, família exemplar, esses valores, independente do lugar da terra, são atribuídos a que cultura, a que costume. Por exemplo, na nossa nação, há um tempo atrás, as escolas estavam recebendo cartilhas, ensinando crianças a partir de 3 anos de idade a como praticar sexo. Quem se lembra disso? É isso aí. Começou-se a ter também nas escolas, e isso em algumas ainda tem, banheiro pangênero. A mocinha vai no banheiro e chega lá um marmanjo, que quer ser mulher, com a mangueira para fora, eliminando o xixi. Tem cabimento um negócio desse? Não tem cabimento? Mas isso então foi diante de um contexto de tentando bagunçar a moral, acabar com os princípios e estabelecer um pandemônio sobre a face da terra. Quem tem consciência disso? E esse povo que quis bagunçar tudo e ainda quer, eles dizem que eles combatem os princípios judaicos cristãos. Judaico vem da onde? Começou com quem? Quem Deus chamou para começar um povo para ele? Abraão. Quando você fala de judaico cristão, você está falando daquilo que Deus construiu através do velho Abraão.
Isso mostra para mim e para você os benefícios de esperar em Deus. O cidadão já morreu há milhares de anos, mas aquilo que Deus ensinou para ele rege a sua vida e a minha. E até quem é anti-Deus, quando vê alguém no bom costume, quando vê um homem que tem desejos e sentimentos fiel à sua esposa, criando seus filhos no caminho do Senhor, quando vê uma mulher linda casada com um homem feio, mas fiel a ele, essa mulher anda nos costumes judaicos cristãos, porque é o cristianismo e o judaísmo que ensina o homem a ser fiel à sua esposa. Embora a Bíblia, como palavra de Deus, não esconda as mancadas dos servos de Deus, contrariando a palavra do próprio Deus, porque tudo com Deus é na transparência. Pergunta para o seu vizinho: e aí, a bênção do Abraão chegou em você ou não? Andar na presença de Deus, viver na presença de Deus, nos faz também prosperar materialmente, ainda que tenhamos que transpor desertos, porque isso aconteceu também na vida de quem? Do Abraão. Mas veja bem o que eu disse. Eu não falei acreditar em Deus, eu falei andar na presença de Deus. Seja perfeito e ande na minha presença. Estou falando aqui de crescimento sem se matar, como ministrou a pastora Isabela, crescimento sem trapacear, crescimento sem prejudicar ninguém. Gênesis capítulo 13, versículo 1, eu sei que nós perdemos esse hábito de ir conferindo, mas se você puder, por favor, abra, vale a pena você ir lendo junto comigo, Gênesis 13, 1. Você acredita que quando Abraão saiu da casa de seu pai, o pai o mandou embora feliz? Você acredita que o pai disse: olha meu filho, vai com esse Deus que eu nunca vi, com esse Deus que nós nunca cremos nele, vai com ele vai te dar filho sim, vai meu filho, leva aqui uma botija de ouro, leva isso, o que você acha? Eu não penso que o pai do Abraão o mandou embora feliz, e nem tenha dado para ele muitas coisas. E nós sabemos que aquela região onde eles viveram, ainda hoje, de um lugar para o outro, é preciso cruzar e transpor alguns desertos. Gênesis 13, 1. Do Egito, Abrão, com sua mulher e tudo que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã, e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Versículo 5. Ló, que seguia a Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. Olhe para cá, por favor. Andar na presença de Deus, viver na presença de Deus, nos faz prosperar também materialmente, ainda que tenhamos que transpor desertos. Por causa do quê? Por causa da bênção de Deus. E o Deus da bênção disse que em Abraão abençoaria todas as nações. Posso ouvir um amém? Então essa bênção também está sobre a sua e sobre a minha vida. E eu não conheço uma pessoa sequer nessa casa de oração que tenha chegado aqui andando de chinelo, de bicicleta, e nós já tivemos isso, sem casa para morar, com um emprego terrivelmente ruim, com um salário baixo, que não tenha crescido e agora não tenha casa, não tenha carro, não tenha conquistado coisas da terra, mesmo que nós não tenhamos campanha de prosperidade financeira, porque segundo a palavra de Deus não é necessário, só é preciso andar na presença de Deus, só é preciso buscar a Deus primeiro, porque sobre nós
está a promessa que Deus fizera e cumprira em Abraão. Eu acredito que vale a pena você levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus. De fato, como ministrou a pastora Isabela, nós precisamos trabalhar, porque o nosso pai é trabalhador, mas nós não precisamos nos matar para conquistar. Nos matar não, trabalhar sim. Porque a bênção de Deus traz as coisas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas precisamos limpar o coração. Ei, de novo eu falando isso, não faz parte da pregação. Arranque de dentro de você essa pessoa que está te incomodando, senão você vai acabar saindo do caminho que Deus estabeleceu para a sua vida. Nós vimos domingo passado, Abraão errou muito, ele errou muito, mas ele voltou para a casa do pai, sim ou não? Ele não voltou para a casa do pai. Abraão saiu do caminho para o qual Deus o mandou que fosse? Não, Abraão continuou. Não se desvie do chamado de Deus por causa de ninguém, nem por nada, assim diz o Senhor. Como é que pode o homem de deserto em deserto, quando chegava em alguma cidade era um estranho, e agora então ele já havia enriquecido muito? E o mais interessante é que o sobrinho que devia ter ficado lá na casa do vô ou do pai do Abraão, que foi junto com ele, também ficou muito rico. Porque quando a bênção de Deus está sobre você, ela não vai se restringir a você, ela vai alcançar quem está à sua volta. A vida na presença de Deus garante o prevalecimento da bênção sobre a nossa descendência. Ah, apóstolo, puxa vida, eu ando tão cansado, eu às vezes fico meio indignado com a vida que eu estou levando, com a mulher que Deus me deu, com os parentes que eu tenho, com o meu trabalho, com o meu chamado, eu fico indignado. Não tem problema, querido, pode ficar indignado, só não saia do caminho. Eu estou chateado, não tem problema, fique chateado, só não saia do caminho. Eu estou desanimado, não tem problema, fique desanimado, só não saia do caminho, porque daqui a pouco você anima, a indignação passa, e você continua na presença de Deus, e Ele vai te abençoar. O Senhor apareceu para Abraão e falou assim: olha, fica tranquilo, isso aqui tudo vai ser seu. O Abraão falou: que adianta eu ter tudo isso aí? O Senhor já me deu tanta coisa, só que eu não tenho descendente. Será que vai ser o meu funcionário, o mordomo, que vai ser o meu herdeiro? Abraão, você não lembra do que eu te falei? Fique tranquilo, seu herdeiro vai nascer da sua esposa, Sarai. Abraão ficou indignado, Abraão pisou na bola, mas Abraão nunca retrocedeu. Diga aí para o seu vizinho aí, nunca retroceda. Ainda que você ande que nem tartaruga, mas não pare de caminhar na vontade de Deus. Tem gente que é rápida, mas é rápida para correr para cá, para correr para lá, menos para continuar caminhando em direção da vontade de Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 14, diz assim: então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue os teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, toda a terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Abraão agora estava livre do que ele não devia ter arrumado para a vida dele. Estava livre. E aí Deus ratifica a promessa. E a promessa é essa: a terra que você está vendo, eu vou dar para você agora e para a sua descendência para sempre. Eu acredito que a maioria aqui saiba, o único povo
que foi expulso do seu território e ficou fora do seu território por pelo menos 4 milênios e voltou a existir como povo, é o povo de Israel. Não existe nenhum outro. Israel foi expulso da sua terra, da terra que Deus prometera para Abraão e deu. O povo foi espalhado sobre a terra. E agora, faz quanto tempo que eles voltaram para a terra que Deus tinha mostrado para os olhos do Abraão? Faz quanto tempo? Vai fazer 70, ou já fez agora 70 anos. Milhares de anos, esse povo que está na Bíblia, que é real, que existe, não é conto de fadas, ficou espalhado sobre a face da terra. E agora o Estado de Israel novamente existe como nação, como povo organizado. E eu pergunto para você, você sabe onde a terra de Canaã se localiza hoje? Quem sabe? Exatamente onde está o povo de Israel. E também lá estão os libaneses, os jordanos, Gaza, Cisjordânia, todos descendentes de quem? De Ismael. Quem que é o Ismael? É o filho do Abraão com a Agar. Você está percebendo que o seu Deus é detalhista? Está percebendo que a palavra de milhares de anos atrás, ela está se cumprindo e ela é absolutamente atual hoje? Você percebe que a sua fé não é vã, que você não perde tempo buscando ser fiel, e que você nunca vai se frustrar se você tem aprendido a esperar em Deus? Benefícios de esperar em Deus. Tudo que Deus disse para Abraão está acontecendo, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Viva pela fé, mas tome vergonha na cara para viver uma fé fervorosa. Não fé na fé, fé na palavra. Ande segundo aquilo que está escrito, não segundo os sentimentos e os pensamentos, porque sentimentos e pensamentos nos tiram da vontade de Deus. Olha, Deus deve amar muito você, criatura, que está me atrapalhando a pregar hoje, porque toda hora vem aqui, na minha mente, toda hora vem na minha mente a mesma coisa. Sentimentos e pensamentos desalinhados à vontade de Deus nos tiram do caminho que nos levam para a terra prometida. Vale a pena andar naquilo e para aquilo que Deus nos chamou, ainda que tenhamos que transpor desertos. Posso ouvir um amém? Essa terra, Abraão, que você está vendo, é tua hoje e da sua descendência para sempre. E aí eu quero falar uma coisa meio absurda, que certamente alguns sabem. Sabe qual foi a nação que garantiu o voto Minerva para Israel poder ter a terra que tem, que Deus havia prometido para Abraão? Você sabe qual foi a nação? O Brasil. Brasil! Apóstolo Lucas, o que isso tem a ver comigo? O Senhor disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso fala alguma coisa para você? As pessoas podem viajar para onde for nesse mundo, quando elas voltam para essa terra, elas dizem a mesma coisa, todas: olha, tem lugar lindo, tem lugar maravilhoso, tem civilização mais avançada, mais o Brasil. Aí o Chitãozinho e Chororó cantaram: o Brasil é a sua pátria acima de tudo. Então, com político e tudo, o Brasil é o Brasil. Eu acredito que o paraíso estava assim do ladinho do Brasil, no mundo espiritual. Mas aí,
Caminhando para o final, falando sobre benefícios de esperar em Deus. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. As coisas que você precisa na terra são homens que produzem, mas não é no ser humano que nós esperamos em Deus. O ser humano nós amamos e devemos servir, mas esperança deve ser depositada em Deus. O ser humano nós devemos respeitar. E eu quero fazer, quem sabe, que é a antepenúltima pergunta nessa manhã. Quais são os povos mais ricos do mundo hoje? Você sabe de quem descendem os homens mais ricos do planeta nos nossos dias? Você sabe de quem eles são descendentes? Filhos de Abraão, descendentes de Isaque e de Ismael, judeus e árabes. Sabe por quê? Abra sua Bíblia junto comigo, Gênesis 17, 18. Eu estou falando, irmãos, preste atenção, sobre benefícios de esperar em Deus. Gênesis 17, 18 diz assim: então Abraão sugeriu a Deus: concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Entretanto, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei, e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei que os descendentes dele sejam uma grande nação. Todavia a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época no ano que vem. Olhe para cá, por favor. Por que que os homens mais ricos da terra são descendentes de judeus e árabes? Por quê? Porque teve um homem que esperou em Deus. O nome desse homem é Abraão, e por causa do que Deus prometeu para ele, a descendência dele é dona de boa parte do que existe nessa terra. E vale lembrar que tudo que tem na terra, na verdade, tem um dono só. Quem é o dono de tudo? O seu pai, o meu pai, o nosso pai, o Criador dos céus e da terra. Mas, apóstolo Lucas, o Ismael não nasceu fruto da desobediência, da sugestão da Sara? Sim. Mas o homem que obedeceu a Deus prontamente, o homem que andou na presença de Deus, pediu para o seu Deus, que não é um carrasco, é um pai. Mas agora eu me afeiçoei a Ismael, e agora eu vou precisar mandar Ismael embora, e como é que vai ficar Ismael? E o Senhor disse para o Abraão: fica tranquilo, você anda na minha presença, você me obedece, eu te amo, por amor a você, a descendência de Ismael será como a descendência de Isaque. Pergunta para o seu vizinho: será que vale a pena aprender a esperar em Deus? Às vezes, você fez tudo que podia fazer, você aguentou o que homem nenhum aguentaria, suportou o insuportável para manter sua família, mas a pessoa quis ir embora, decidiu ir embora, ela já foi embora faz tempo, e você ainda está preocupado com ela. Se quis ir embora, se já foi embora, e se já se deitou com vários, esqueça, meu irmão, esqueça.
Esqueça, só não esqueça de Deus, mas esqueça essa pessoa. Assim diz o Senhor para você. Esqueça essa pessoa. Irmãos, Deus não se esquece do que Ele fala para nós. Deus não se esquece de seus compromissos. O prazer de Deus é abençoar. Judeus e árabes são os homens mais ricos da terra. Sabe por quê? Porque Deus prometeu para quem? Para quem esperou nele. Espere em Deus. Andar na presença de Deus atrai bênçãos de Deus sobre a vida de outras pessoas. Repita comigo: andar na presença de Deus atrai bênçãos de Deus sobre a vida de outras pessoas. Quando você se relaciona com alguém, essas pessoas provavelmente serão alcançadas para Deus e por Deus através da sua vida. Abraão era um homem sujeito a falhas e fraquezas como nós, vimos isso domingo passado. Mas Abraão tornou-se um homem livre, porque quando ele ficou sabendo, o sobrinho que tinha passado a perna nele, foi espertão, escolheu as planícies, escolheu antes do tio, porque é o mais velho que tem direito de ir na frente. Quando Abraão ficou sabendo que a cidade tinha sido saqueada, Ló foi levado como escravo, o que o Abraão fez? Abraão fez o que muitos cristãos fariam, bem feito, se levantou contra mim e se lascou, juízo divino. Foi isso que Abraão fez? Abraão pegou 318 homens e se levantou contra 4 exércitos. Sabe por quê? Abraão era bem resolvido por dentro. Quando você tem a sua alma destravada, ninguém pode roubar a sua paz, ninguém pode te impedir de caminhar no centro da vontade de Deus, mas quando você deixa uma trava se instalar na sua alma, o diabo pode com muita facilidade te arrancar do caminho que vai te conduzir para a plenitude da realização da vontade de Deus e do sonho que você tem diante dele. Pergunta para o seu vizinho: você está entendendo? Então se aquieta, vomita esse incômodo que está na sua alma, em nome de Jesus. Abraão resgatou seu sobrinho, não tendo mais nada com ele. Quem anda na presença de Deus pode revogar sentença de morte na vida das pessoas. Quem anda na presença de Deus pode revogar sentença de morte na vida das pessoas. Muito pode a súplica do justo em seus efeitos. Ser justo, irmãos, é ser perfeito? Sim ou não? Não, porque se para ser justo precisasse ser perfeito, só Jesus seria. Quando Abraão faltou com a verdade, falou uma meia-verdade, que a Sara era irmã dele, escondeu que ela era também esposa. Gênesis capítulo 20, versículo 7, muito interessante. Deus apareceu para o rei daquele lugar e disse: você vai morrer, rapaz, você está com a esposa do meu servo. Mas eu não fiz isso de mau coração. Ele falou que ela era irmã dele. Você vai morrer, você pegou o que não era seu. Deus não deu conversa para o cidadão. Aí no versículo 7 de Gênesis 20, está escrito: agora pois devolve a mulher desse homem, e ele é profeta, e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, sabe que certamente morrerás com todos os teus. Versículo 17 agora. Então em seguida Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, a fim de que pudessem novamente ter filhos. Olhe para cá, por favor. Você está entendendo? Quem colocou o sujeito nessa situação foi o próprio Abraão, mas ele fez isso para se livrar do risco de morrer. Deus exorta o sujeito
e diz para ele: agora você vai até ele, porque ele anda na minha presença. Agora você vai até ele, ele vai orar para você não morrer. E Abraão faz uma outra oração, pedindo para Deus fazer aquele homem fértil com a sua esposa e os seus. Por favor, irmãos, eu sei que tem gente que não gosta, mas me ajude. Em Cristo Jesus, diga para o seu vizinho: em Cristo Jesus, você acha que você é menor que Abraão? Abraão não tinha Espírito Santo dentro dele, e você e eu temos. Abraão ouvia a voz de Deus de vez em quando, e nós podemos ouvir a voz dele todos os dias, seja lendo a palavra, ou seja dando um tempo para ele falar, não tendo muito pressa na hora da oração. Quem anda na presença de Deus pode revogar sentenças de morte na vida das pessoas. Benefícios de esperar em Deus. Concluindo, esperar em Deus, andando em sua presença, pode nos fazer viver o inimaginável. Esperar em Deus, andando em sua presença, pode nos fazer viver o inimaginável. Abrão, que depois tornou-se Abraão, estava conformado em não ser pai. Estava tranquilo na casa de seu pai, cuidando do seu sobrinho como se fosse seu filho, filho do irmão de Abraão que havia morrido. Mas, ao aceitar o chamado de Deus em sua vida foi transformada para sempre, e ele foi muito mais além em todas as áreas da vida. Abra comigo, capítulo 23 de Gênesis. Abraão esperou em Deus. Sara deu à luz com 90 anos. E o texto sagrado diz aqui em Gênesis 23:1, Sara viveu 127 anos. Quanto tempo Sara conviveu com Isaac? Quanto? 37 anos. Depois que Isaac nasceu, Abraão continuou fiel à sua esposa por mais 37 anos. E o versículo 2 diz: ela faleceu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã. E Abraão foi cumprir o luto por Sara e chorou a sua falta. Sara morreu, Abraão chorou. Viveu o luto. Me ajude, diga assim para o seu vizinho: pasme você, o velho casou de novo. Se Sara tinha 127, vamos dizer que ele ficou chorando 3 anos. Quantos anos o cidadão tinha quando casou de novo? 140. Benefícios de esperar em Deus. Foi no Jô Soares, um cidadão com 107 ou 117, casado com uma de 47, quem viu? Não sei quantas centenas ou dezenas de filhos. Não era Abraão, não era judeu, passou dos 100 e ainda estava funcionando tudo. Benefícios de esperar em Deus. Quem foi que cansou de esperar em Deus primeiro? Sara ou Abraão? Sara. Meu velho, eu não aguento mais esse negócio de namorar, vamos parar por aqui.
Deus não dá filho para você, não dá filho para mim, fica com a Agar, chega. Tudo bem, o Abraão que aceitou, mas quem deu a sugestão? Sara. Com quantos anos Sara morreu? 127. Com quantos anos Abraão morreu? 175. Benefícios de esperar em Deus. Gênesis 25, 1. Abraão desposou ainda outra mulher chamada Quetura. O nome é feio, né, gente? Mas o ventre dela, ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suã, ou Suá. Quantos filhos tem aí? 6. Com Isaac, 7. Com Ismael, 8. O cidadão se casou com 140 anos mais ou menos e teve mais 6 filhos. Repita comigo bem alto: benefícios de esperar em Deus. Fique de pé, por favor. Deus é o nosso Pai, e Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai de bondade, Ele é um Pai todo-poderoso, e aquilo que mais nos preocupa, o nosso Pai promete que Ele faria correr atrás de nós, se nós aprendermos a buscá-lo em primeiro lugar. Se nós aprendermos a esperar, confiando nele, Deus pode fazer crescer dentro de você um amor incomum pelo seu cônjuge, uma libido que nem os remédios modernos produzem. Deus pode. Assim diz o Senhor. É Deus falando com alguém agora aqui. Deus pode. Benefícios de esperar em Deus. Com 140 anos o velho casou de novo e teve 6 filhos. É filho que você quer? Então tá bom. Se você puder e concordar, faça assim como eu vou fazer. Coloque as suas mãos mais ou menos perto do seu coração e ore junto comigo. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua grandeza, pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor, sendo um Deus que habita em luz inacessível, num alto e sublime trono, ainda assim se faz conosco. O Senhor se fez Emanuel em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor poupou Isaac quando Abraão foi para oferecê-lo em sacrifício, mas o Senhor não poupou Jesus Cristo de Nazaré, antes por amor a cada um de nós, o Senhor o sacrificou. E nesta manhã, meu Pai, meu Deus, nosso Pai, nosso Deus, eu suplico, dá que o ato sacrificial do Senhor na cruz do Calvário tenha para cada um de nós um peso, ó Pai, um peso de glória. Dá que a nossa história, Pai, seja de fato verdadeira e profundamente transformada, por cremos de todo o nosso coração que o Senhor entregou Jesus de Nazaré para morrer no nosso lugar, para que nós vivamos para o Senhor sobre a face da terra. Deus Todo-Poderoso, convença cada um de nós que há benefícios imensuráveis de esperar no Senhor, que há benefícios imensuráveis de poder chamá-lo de Pai, confiando que o Senhor é um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai todo-poderoso. Deus Altíssimo, Paizinho querido, arranca dos nossos corações
essa correria desenfreada, que mesmo quando não estamos fazendo nada, a alma não para, e nós não conseguimos também parar para estar na Tua presença. Ajuda-nos, Deus, a vivermos como filhos amados, tomados, cercados de ternos afetos de misericórdia. Ajuda-nos, Paizinho querido, a irmos além no Senhor, mais profundamente no Teu coração. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos fiéis como Abraão, que mesmo Sara vivendo mais 30 e poucos anos, ó Pai, sem dar mais nenhum filho, ele continuou fiel, ele continuou, ó Deus, cuidando dela. Dá para cada um de nós a capacidade de continuarmos fiéis, ainda que aquilo que nós esperamos, seja do Senhor ou de pessoas, não esteja acontecendo, até que no tempo devido, no tempo do Senhor, o Senhor nos proporcione aquilo que como filhos nós temos direito de viver, temos direito de usufruir, temos direito de receber. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, junto com os meus irmãos e irmãs, eu quero Te agradecer pelo dom da fé. Obrigado por essa graça que nos trouxe a fé. Obrigado por essa fé que nos fez confessar Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado porque em Cristo Jesus, em todas as áreas da vida, nós já somos mais que vencedores. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque as coisas todas estão aí à nossa disposição. Mas acima de todas elas, dá-nos um coração igual ao Teu. E faça de cada um de nós uma bênção sobre a face dessa terra, como o Senhor fez com Abraão. É minha oração, agradecido por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede, em nome de Jesus de Nazaré.